Olá, eu sou o professor Cláudio Mendes, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Departamento de Geodésia, e neste tutorial eu vou mostrar como fazer o mapeamento da cobertura e uso do solo de um lote da Estação Experimental Agronômica da URGS, por meio de ferramentas do QGIS. Nos vídeos tutoriais de digitalização no QGIS, eu mostrei a digitalização e configuração feitas a partir de uma imagem carregada diretamente do Google Earth, por meio de um plugin, o OpenLayers plugin, do Google Maps, Google Satellite. Se não houver essa opção no QGIS, ela pode ser instalada por meio do menu Complementos, Gerenciar e Instalar Complementos. Deve-se ter uma conexão na internet e aí pesquisar pelo plugin chamado OpenLayer. Clique em buscar, em Enter, e aparecerá OpenLayers plugin. Deve-se clicar em instalar o complemento. No meu caso já está instalado, né? Mas então clique aqui em instalar complemento e depois ele será encontrado em Web, OpenLayers plugin e Google Maps, no caso aqui Google Satellite. É muito arriscado depender de conexão de internet e também para usar esse recurso do Google Earth, no caso de carregar as imagens, é complicado também porque tem que ter uma boa conexão e muitas vezes em campo nós não temos essa boa conexão, nem temos conexão. Então, como alternativa, podemos utilizar um programa para captura das imagens diretamente do Google Earth, como o SASPlanet. E abaixo desse vídeo eu coloco para vocês um link para baixar esse programa e também um link de um tutorial em PDF para saber como fazer o download desses dados do Google Earth. Utilizando o SASPlanet e o tutorial, eu baixei uma imagem do Google, Astrium, que é a empresa responsável, e essa imagem é de 2015, 19 de março de 2015, e agora eu vou adicionar essa imagem que já vem georreferenciada para o QGIS. A vantagem do SASPlanet é que já vem georreferenciada, enquanto que no Google Earth Pro pode-se baixar em alta resolução, porém tem que se fazer o georreferenciamento. Então agora eu vou adicionar essa imagem, é JPEG, georreferenciado, clicando 2 vezes aqui no buscador. A imagem foi carregada à área de trabalho. Vou tirar a visualização do Google Satellite e deixar a imagem de toda a Estação Experimental Agronômica que eu baixei por meio do SASPlanet. Vou dar um zoom para toda essa camada. Essa é a imagem de toda a Estação Experimental Agronômica. E o polígono mostra a localização do lote que eu farei o mapa de cobertura e uso do solo. Como o objetivo é o mapeamento somente dessa área, eu vou fazer um corte nessa imagem para otimizar o processamento. Porque toda vez que for necessário fazer um zoom, observem o tempo que se leva para carregar a imagem. Então, para otimizar a digitalização, eu vou cortar a imagem somente na área de interesse. A extração dos dados somente na área do polígono, do lote 6, que da Estação Experimental Agronômica, ele é feito por meio da ferramenta Raster, Extração e Cortador. Nessa ferramenta, nós selecionamos a imagem que será utilizada para o corte, que é o caso aqui da Google Astrium. Daremos um nome para uma imagem de saída.
Nessa opção não aparece nenhuma imagem de saída no formato JPEG, porque a imagem de entrada é JPEG. Eu vou fornecer um nome da imagem de saída no formato TIFF. Vou colocar aqui R2. E uma camada máscara, que no caso é o lote 6. Tem que se colocar a opção criar uma banda alfa de saída. Não coloque a opção nenhum valor de dado, 0, porque caso ocorram pixels com valor 0, por exemplo, sombras projetadas pelas árvores, eles não vão aparecer. Posteriormente, clica-se em OK para fazer o processamento. Quando aparecer que o processo está concluído, clique em OK e fechar. Agora visualizarei a imagem somente da área de interesse, muito mais rápido de ser carregado. Então é somente a área de interesse, mas também pode-se visualizar a imagem que está abaixo dessa camada, que é a imagem de toda estação experimental agronômica, se for necessário. Então vou tirar a imagem do Google Astrium, capturada do SAS Planet, e agora deixar somente aquela que foi cortada por meio da ferramenta cortador de imagem. Vou adicionar a estrada linha, que foi digitalizada no vídeo tutorial 2, e a estrada buffer, que foi obtida através da análise de geoprocessamento buffer, também no vídeo tutorial 2. Lembrando que o objetivo desse mapeamento é fazer um mapa de cobertura e uso do solo, em que serão mapeados o caminho, na forma de uma linha, será representada em vermelho por uma paleta do QGIS, a estrada por um polígono que terá um identificador 2 em vermelho, e outras classes que eu vou mostrar neste tutorial, que são as de açude, que terá o ID 3, mata nativa e florestamento, ID 4, campo e cultivo, ID 5, e área urbana, ID 6. Para digitalizar os polígonos das classes de cobertura e uso do solo desse lote, deve-se criar primeiramente uma camada do tipo Shape, uma camada do tipo Polígono, que terá o sistema de referência de coordenadas SRC EPSG 31982, que é o mesmo do projeto. O atributo a ser criado se chamará classe e deverá ter no máximo 30 caracteres. Clica-se em adicionar a lista de atributos e OK. Vou dar o nome para essa camada, nova camada, de cobertura, uso do solo, cobertura, uso do solo, polígono 6 da estação agronômica. Clique em salvar. Vou digitalizar essa cobertura e uso do solo, porém antes eu tenho que definir a paleta de cores e vou colocar transparente, clicando aqui 2 vezes nessa simbologia, com preenchimento transparente, borda preta, espessura 0,3 e estilo, salvar como padrão esse estilo e dar OK. Vou colocar essa camada acima do lote 6, seleciono ela, pois ela é que vai ser editada, clico em alternar edição e aí eu terei à disposição a ferramenta de adicionar feição. Como exemplo, vou digitalizar um açude. É necessário que tenha se feito um planejamento
de qual escala aproximadamente será feita a digitalização. Isso foi mostrado no vídeo 1, em que a escala deste mapa, numa folha A2, é a escala 1/7000, então devemos digitalizar numa escala 3 vezes mais detalhada. No nosso caso, em torno de 1/2500. Então, vou fazer um zoom em um açude, colocar na escala 1/2500 e aí clico em adicionar feição e faço a digitalização sobre a área de interesse. No caso de um açude, considerando a área da taipa, clicando com o botão esquerdo e para finalizar a digitalização no botão direito do mouse. O ID que foi informado anteriormente é o ID 3 e a classe vai se chamar açude. E aí clica em OK. Para fazer essa digitalização, foi necessário ter uma configuração em opções e aba digitalizar, de ter mudado essa opção aqui da cor padrão, por exemplo, que estava originalmente em vermelho. Se eu clicar aqui agora na digitalização, vocês verão que aparece muito pouco as áreas na imagem, então às vezes dificulta a digitalização quando eu vou fazer. E aí quando eu clico no botão direito, se eu não der o OK, né, ele não vai armazenar. Mas eu coloquei nessa opção de configuração, selecionando a cor e colocando uma opacidade de 10%, de forma que eu consigo enxergar as feições. Não enxergo tão bem a linha, mas enxergo bem as feições. Isso me ajuda muito na digitalização. Lembrando no vídeo tutorial número 2, que tem outras ferramentas básicas, tais como a de mover feições, possibilita então mover essa feição e retornar a operação em editar, desfazer, ou observar onde estão os nós armazenados. Então eu posso mexer nesses nós, clicando 2 vezes eu insiro um novo nó, clicando sobre o nó que não é desejado, ele fica em azul e eu clico em Delete para deletar esse nó, ou clico 2 vezes e adiciono um novo nó. Existem ferramentas mais avançadas para digitalização e que serão utilizadas agora para fazer a delimitação das classes. Elas podem ser visualizadas clicando-se no menu 2 vezes com o botão direito do mouse, rapidamente. E aí surge a opção de digitalização avançada. Clica-se nessa opção e aí arrasta-se para a área de trabalho. Nas ferramentas avançadas tem a opção de desfazer ou refazer, rotacionar feições. Vamos fazer. Pode-se simplificar as feições, diminuindo o número de nós dessas feições, por exemplo, 15 para 10 vértices. Opção de adicionar um anel, desde que não toque nenhum limite desse polígono. Se eu digitalizo, por exemplo, uma área que eu tenho aqui de outra classe, presente dentro do açude, eu digitalizo esse anel e com o botão esquerdo e depois com o botão direito ele vai surgir. Clicando em selecionar, eu observo que surgiu uma nova área, mas ela não tem nenhum atributo, que é diferente de uma outra ferramenta que se chama preencher anel. Se eu tiver uma outra classe aqui dentro desse polígono, que eu digitalizo com o botão esquerdo, fecho esse polígono, ele me dá uma outra opção. Vamos supor que eu tivesse uma
ilha ali, né? Então, eu teria um atributo 0 e eu vou chamar de ilha. Eu clico em OK. Agora, eu vou ter, além dessa área da ilha, aqui tem o corpo d'água, e a ilha, agora ela é achurada, ela é reconhecida como um novo polígono. Eu posso também adicionar partes que tem o mesmo atributo da última feição digitalizada, botão esquerdo e botão direito. Então é bastante rápida essa ferramenta, só que essas feições, elas não estão individualizadas, elas são conectadas. Eu posso excluir uma parte, ou retornar aqui. Posso dividir partes, clicando com o botão esquerdo e dividindo essas partes com o botão direito do mouse, porém, elas apenas têm uma divisão por uma linha. Se eu clicar nessa opção quebrar feições, digitando uma linha, eu realmente, agora com o botão direito, vou estar cortando as feições em duas. E aí posso dar diferentes atributos ou IDs para essas feições. Eu posso também remodelar feições. Por exemplo, faço uma seleção numa feição e aí posso, digitando uma linha, com o botão direito, remodelar essa feição. Agora eu vou abrir o banco de dados da cobertura e uso do solo, abrindo a tabela de atributos, clicando sobre a linha eu tenho a feição correspondente, supondo que essa classe seja a classe 5 campo. Esse outro polígono seja de mata, por exemplo. Depois que eu faço a mata, o identificador vai ser 3. Eu tenho que salvar essas modificações, senão elas não são feitas. E aí eu posso utilizar ferramentas avançadas para mesclar feições selecionadas, por exemplo, selecionando duas feições, por exemplo, segura com o botão do Ctrl e seleciona as duas. Se eu clicar nessa opção de mesclar feições selecionadas, eu posso dizer que essas duas feições, nesse exemplo, poderão ser campo. Então, eu marco o campo que eu tenho aqui, a classe, né, do campo, a linha, né? Pego atributos dessa feição e mesclo. Todo esse polígono vai passar a ser campo agora. Por exemplo, aqui eu clico a seleção, seguro o botão Ctrl, tenho as duas e faço a mesclagem. Eram dois, coincidentemente os dois são ilha, mas eu posso transformar, fusionar elas e transformar numa única feição. Nesse banco de dados nós temos agora, abrindo a tabela de atributos, um número menor de linhas, né, de feições polígono. Nesse caso, campo, ilha. Eu poderia, se eu classifico errado esse polígono, no caso da ilha, e ele é campo, eu posso, selecionando os dois de interesse, em vez de mesclar os polígonos, vou mesclar os atributos.
Se eu considero que os dois são campo, eu marco o atributo do campo, pego dele e vou transformar agora esses dois polígonos em campo. Eu tenho que salvar sempre essas modificações. Clico em salvar alterações. Vou deletar agora todas essas feições, clicando nessa ferramenta de seleção e desenhando um retângulo que abranja todos eles, ou mesmo que interseccione. Eles vão ficar em amarelo, e aí, se está sobre edição, eu clico em delete e eles vão ser deletados. Na digitalização da cobertura e uso do solo, os polígonos eles não podem interseccionar. Por exemplo, se eu digitalizo aqui um açude, botão esquerdo, faço a digitalização do açude. Por exemplo, armazeno o valor do ID e escrevo açude. Eu não posso utilizar, por exemplo, para essa área que eu vou digitalizar, fazer essa captura diretamente nos limites, ou seja, sobrepor limites aqui. Botão esquerdo. Aqui eu vou chamar de 4 campo. Podem observar que ocorre a intersecção. Isso não pode acontecer. Para evitar que aconteça a intersecção, eu tenho que ir nas configurações e opções de ajuste. E aqui, na camada da cobertura e uso do solo, eu tenho que marcar, primeiro, a tração, porque não estava marcado anteriormente, de forma que ele vai capturar no vértice, e também tenho que clicar em evitar intersecções. Aqui eu vou desmarcar o buffer, que ainda não estou utilizando essa camada. Mas por enquanto, na camada e uso do solo, ele tem que estar marcada a tração, e além disso, tem que evitar intersecções nessa camada. Por exemplo, agora se eu digitalizar um polígono e que vai interseccionar esse açude com o botão esquerdo do mouse e depois para fechar com o botão direito. Por exemplo, eu vou colocar 4 campo. Agora, ele não deixa mais eu fazer a intersecção. Esse é o procedimento correto de digitalização. Agora, eu vou apagar esses dados e vou dar um zoom para todo o lote. Zoom para a camada. E eu posso observar que eu tenho já um polígono. Esse polígono está numa camada chamada estrada buffer, que foi criado no exercício 2. E esse dado, na minha representação, na escala 1 para 7000, aqui visualizando dá 1 para 6000, mas dá para se ter uma boa ideia do que vai ser o mapa. Mesmo que eu tenha aqui copas das árvores que aparecem sobrepondo a estrada, neste mapa eu não vou representar essas copas sobre essa área do buffer, ou seja, não vai poder ocorrer intersecção sobre a área do buffer. Eu poderia definir aqui nas configurações, opções de ajuste, que não vai ocorrer nenhuma intersecção nessa camada estrada buffer, né, que vai ter uma tração por vértice e segmento e também nenhuma intersecção. Então, se eu digitalizar na cobertura e uso um polígono, mesmo que eu interseccione, criando aqui uma classe, por exemplo, ID5 mata, ele não vai deixar fazer intersecção. Para começar a digitalização da cobertura e uso do solo, é importante notar que no nosso lote, a classe de campo e cultivo,
ela é uma classe que é o fundo da área desse lote. Então é interessante que não digitalizemos essa área maior, que é do campo e do cultivo, e que digitalizemos as classes açude, esses corpos d'água, as áreas de mata e as áreas urbanas, que no caso aqui, na escala 1:7.000, não é necessário digitalizar todas as edificações aqui. É somente um grande polígono abrangendo as áreas urbanas. No exercício 2 foi digitalizado o buffer. E esse buffer é importante que ele seja utilizado no layer, ou na camada cobertura e uso, mas ele não está presente, então ele pode ser copiado e colado para a camada de cobertura e uso. Isso é feito marcando primeiramente a estrada buffer e fazendo-se a seleção da feição, clicando-se em editar, copiar feições. A estrada buffer, ela tem atributos ID igual a 2 e tipo estrada. Esses foram dados no exercício 2. Enquanto que a camada de destino, cobertura e uso, ela tem um atributo ID e classe, ela não tem um atributo tipo. Então nós temos uma questão aí que vai ocorrer, que é necessário informar a classe, já que o dado de origem, estrada buffer, não tem esse atributo classe. Para copiarmos para cobertura e uso, primeiro selecionamos cobertura e uso, certificamos que a camada está sob edição e aí sim podemos clicar em colar feições. Então aparece uma mensagem de que as feições estão sendo coladas. E ao desmarcar a estrada buffer, eu não consigo observar nenhuma feição aqui. No banco de dados, abrindo a tabela de atributos, até consigo observar que agora tem um atributo classe, e eu poderia escrever aqui estrada, caso esteja sob edição, e poderia salvar. Só que não vai aparecer nada. Isso por quê? Porque as configurações e opções de ajuste ainda está a opção marcada de evitar intersecções na camada de origem, que é a estrada buffer. Então ele não deixa copiar. Se eu desmarcar essa intersecção e clicar em editar, colar feições, agora sim ela vai poder aparecer. E no banco de dados, ela vai estar presente na tabela de atributos. No caso, essa agora estrada. E enquanto que a anterior eu vou deletar e deixar somente essa, que é a estrada. O atributo 3 foi convencionado que serão os açudes. Então a digitalização ela tem que ser feita numa escala 1:2500. Primeiramente faz-se o zoom na área de interesse. E aí, coloca-se, observando aqui o açude, em 1:2500. Dá para ver que está demorando um pouco para carregar as imagens. No caso, porque tem toda a estação agronômica visualizada, e eu vou deixar agora somente aquela imagem cortada neste tutorial. Tem-se o limite do lote 6 e a imagem Astrium cortado, na escala 1:2500. Então inicia-se a digitalização, clicando-se em cobertura e uso e depois em adicionar feição. É recomendado digitalizar numa área além da área do polígono, para evitar que áreas que em vez de ser capturadas aqui, que elas são capturadas pela opção de ajuste. Ajuste ao modo de atração e jamais vai fazer
a intersecção no lote 6, porque senão não deixa digitalizar nada. E jamais, quando aparecer duas opções da mesma camada, se marcam a opção de atração numa mesma camada ou intersecção. Sempre se considera uma única camada, senão não vai funcionar também a digitalização. Agora clica-se com o botão esquerdo para digitalizar o açude. Na área do açude vamos considerar inclusive a taipa e não necessariamente o corpo d'água, que depende como está a situação desse corpo d'água. O nosso exercício, o ID vai ser 3 e a classe é chamada açude. Clica-se em OK. Utiliza-se a ferramenta PAN para digitalizar o próximo açude. Adiciona-se a feição, considerando a taipa. Sempre com o botão esquerdo do mouse. E quando chegar ao local final do nó, clica-se com o botão direito. E D3, açude. É a classe. Tem que ter muito cuidado, porque se for digitalizado com letra minúscula e outro com letra maiúscula, ele vai reconhecer, mesmo com o mesmo ID, como classes diferentes, em termos de mesclar as classes ou os atributos. Então é sempre muito importante cuidar que o nome tem que ser exatamente igual. Clica-se em OK para fechar esse polígono. Digitalizam-se todos os demais polígonos de açudes e no banco de dados vai aparecer na tabela de atributos todos os açudes e as estradas. Salva-se e agora visualiza-se o limite do lote 6. E a próxima classe a ser digitalizada é a da mata nativa. Vou desmarcar essa seleção do buffer, que é a da área da estrada, que já está presente no banco de dados, e eu vou fazer a digitalização dessa mata nativa. Primeiramente, dando um zoom na área de interesse, clica-se em cobertura e uso do solo, na ferramenta de adicionar feição, começa fora da área do polígono e se digitaliza a área de mata. Não é necessário um detalhamento tão grande, porque a escala do mapa final vai ser 1/7000 e não essa a escala de digitalização. Para fora da área do polígono do lote, pode-se usar a função PAN pressionando o botão do mouse e arrastando sem soltar esse botão até o local desejado. Continua na área. Está marcada a opção de não interseccionar no buffer, então eu vou marcar a área de mata passando pelo buffer, sendo que quando for fechado não vai ter nenhum problema. Digitalizo nessa área de mata. Fazendo todo o contorno. Aí utilizo a ferramenta aqui do mouse, a bolinha do mouse, o scroll, e continuo a digitalização da área de mata. Mais uma vez usando o scroll,
Tem que ter cuidado com o zoom. E quando eu encerro o polígono, eu clico com o botão direito do mouse. Neste exercício, o ID da mata é 4 e o nome mata, tendo sempre o cuidado de colocar com todas as letras minúsculas iguais a de todos os polígonos. E aí clica em OK. E é gerado um polígono. Dá um zoom aqui no lote 6. É interessante sempre visualizar o que foi digitalizado. Pode observar que não interseccionou os limites do buffer. Isso porque nas configurações, nas opções de ajuste, o buffer havia sido copiado para a camada de cobertura e uso e as intersecções estão marcadas. Tornando o zoom para todo o lote 6 agora. Após os polígonos de mata, o identificador 4, serão digitalizados as áreas urbanas com identificador 6. Considera-se, por exemplo, aqui nessa área a nordeste desse lote, esse polígono. Então, na cobertura e uso, é digitalizado, polígono, adicionando a feição. Lembrando que tem a regra de não intersecção. E o identificador é 6 e a classe urbana. E é gerado toda uma área considerada urbana. Concluídas as classes caminho, estrada, que foi copiada para a camada cobertura de uso, que é o buffer, a mata nativa, as áreas urbanas, e os açudes, falta então a área de campo e cultivo, que é o fundo dessa imagem. Pode-se obter esse fundo da imagem e a classe de campo e cultivo a partir da camada chamada lote 6. Primeiramente seleciona-se essa camada, lote 6, marca-se selecionar, clica em copiar feições, desmarca para certificar, vou tirar o lote 6, e agora eu marco a cobertura e uso, tem que estar sobre edição para poder copiar, e aí eu vou em editar e colar feições. Então pode-se observar que em amarelo são as áreas que no banco de dados, aqui não tem uma classe, mas vai se dar um atributo que vai se chamar campo e cultivo. O identificador vai ser utilizado, é o identificador número 5. E aí tem que se clicar em salvar alterações. Como a área digitalizada é maior que a do limite do polígono do lote, por exemplo, aqui, se eu mudar a cor do polígono do lote para vermelho, fica bem claro observar isso. Vou colocar numa espessura maior, pode-se ver que é maior esse limite. Então eu tenho que utilizar uma ferramenta para cortar essa área digitalizada.
que é obtida a partir de vetor, geoprocessamento e cortar. A camada vetorial a ser cortada é a do polígono 6, da cobertura e uso, e que vai ser cortada a partir do lote 6. E a camada de saída, pode-se dar um nome, por exemplo, cobertura, uso, polígono 6, R de recortado. E aí clica-se em OK. Tirando a cobertura e uso, e agora visualizando se a cobertura e uso está achurada, modificando o seu estilo para um estilo de preenchimento transparente 03 e salvando como padrão. Temos somente a área de interesse agora. E nesse banco de dados, todas as linhas, cada linha representa um polígono. Do ID 2, estradas, 3, açude, 4, mata, 5, campo e cultivo, e 6, área urbana. Coloco a camada lote 6 acima da cobertura uso do solo do polígono 6, recortado devidamente. E eu posso representar essa cobertura e uso do solo por cores nas propriedades. Em vez de um símbolo simples, eu utilizo um categorizado pelas classes que eu classifico. Excluo aquela que não aparece o nome. No açude eu posso representar clicando 2 vezes sobre o símbolo como água. Campo e cultivo representando pelo símbolo land. Estradas na cor vermelha. Mata na simbologia green. E urbana na simbologia dotted. Vamos ver qual cor. Pode ser essa cor aqui. E com uma certa transparência. Eu marco o primeiro, seguro o Shift e marco a última opção. E com o botão direito do mouse, eu mudo a transparência. Posso colocar uma transparência de 30%, por exemplo. Posso também colocar uma unidade de contorno, milímetro. E clicando em OK. Posso calcular a área de todos os polígonos da cobertura e uso do solo por meio da tabela de atributos. Por exemplo, utilizando a calculadora de campo, criando um novo campo, área, vamos calcular a área em hectares, então vamos chamar de área hectares, com um número decimal, com 10 algarismos, precisão 3. E com uma função de geometria, com cálculo de área. Como nossa unidade é em metros, é necessário calcular a área dividindo o valor por 10.000. São 1 hectare, são 10.000 metros quadrados, então por isso a área dividido por 10.000. E OK. Ele calcula a área em hectares de cada polígono. Mas se quisermos a área total de cada classe, teremos que fazer um cálculo baseado na ferramenta vetor, geometrias. Nós vamos transformar essas partes simples, que são cada linha, para uma multiparte. O input
é a cobertura e uso do solo recortado. O campo de identificação exclusivo é o valor do ID. E o campo de saída, podemos criar aí um nome, colocar o nome de R, área em hectares. E aí, clicamos em OK. Vai produzir o novo vetorial, mas no banco de dados dele vai constar somente as classes já mescladas. E aí pode-se usar a calculadora de campo para criar um novo campo, também chamado área, hectares, com número decimal, precisão 3, geometria de área dividida por 10.000 em hectares, e se tem o cálculo da área em hectares de cada classe. Clica-se em salvar. Para se gerar o mapa da cobertura e uso, deve-se deixar visualizados os dados de interesse e aí clicar em projeto, novo compositor de impressão e seguir o tutorial de composição de impressão que está disponível nas videoaulas da disciplina. Obrigado pela atenção.